A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Que bom que estamos todos aqui para estar estudando a palavra do Senhor. Isto é muito importante para nossas vidas, amados, porque assim como nosso corpo precisa do alimento material, as nossas almas, nosso espírito, ele precisa do alimento espiritual, né? Que é a palavra de Deus. Por isto que toda tarde, ao raiar do sol, Deus ele iria ali falar com Adão e com Eva lá no jardim. Ia lá dialogar com eles, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje ele se faz presente em nossos meios, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo que está conosco, porque Jesus Cristo, ao subir para o céu, ele falou que não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria um outro Consolador que estivesse conosco todos os dias. E ele mesmo falou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então esta palavra, ela vem alimentando. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que eu e minha palavra somos um, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, no princípio era o verbo, como diz em João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a palavra é Deus falando com você. É Deus no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amados, quero falar para você que está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Já deixa aí o seu joinha. Se inscreva, compartilhe. Louvado seja o nome do Senhor. Ajude a divulgar este trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Nos ajude a estar anunciando as boas novas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, hoje eu quero trazer aqui uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos falar da instituição dos diáconos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E, amados, é tão interessante aqui as qualificações dos diáconos que eles procuravam colocar na frente de uma tão grande obra, de um cargo tão importante para eles estarem exercendo, louvado seja o nome do Senhor, para o reino de Deus. Vai nos dizer no versículo 1 do capítulo 6, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens. Vejam só a exigência que eles queriam que esses homens tivessem, né? As qualificações. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero dizer para você que está nos ouvindo neste momento, louvado seja o nome do Senhor. Você, diácono, você que almeja, louvado seja o nome do Senhor, este cargo na igreja, saiba que quando você é separado, é para você servir. Ouça isso no nome de Jesus. Às vezes o seu pastor está tão sobrecarregado que ele não consegue levar esse fardo sozinho. É como Jetro, o sogro de Moisés, falou para Moisés, que seria pesado demais para que ele resolvesse tudo aquilo sozinho, mas que ele escolhesse homens, certo? De confiança, homens capazes de julgar as pequenas causas e as coisas mais difíceis
eles trouxessem para Moisés. E assim Moisés o fez, ele deu crédito às palavras de Jetro. Ouça isto no nome de Jesus. E aqui os discípulos, eles estavam também sobrecarregados, os apóstolos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ia crescendo os números dos discípulos, e por isso as viúvas, certo? Elas ficavam sem os cuidados, louvado seja o nome do Senhor. Ficavam desprezadas quanto na distribuição diária de alimento. Ouça isso no nome de Jesus. O diácono, ele tem um importantíssimo, ouça isso no nome de Jesus, trabalho para fazer. Como diz o versículo 3, escolheis, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Ouça isso no nome de Jesus. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Eu quero dizer para você que você está exercendo um valiosíssimo cargo na igreja de suma importância, ouça isso no nome de Jesus. Porque este cargo, ele foi dado por Deus para que você sirva. É um prazer. Quem não sente prazer em servir a alguém, ouça isso no nome de Jesus. Aí os apóstolos, no versículo 4, ele fala, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Enquanto você está exercendo um cargo de diácono na sua igreja, fazendo este importante negócio, este importante serviço na casa do Senhor, tem alguém orando por você. Você está na cobertura pastoral, né, do seu pastor, ouça isso em nome de Jesus, que está orando por você para que Deus possa estar te guardando, te enchendo cada vez mais. Então, amados, aqui no versículo 5 vai dizer, este parecer contentou a toda a multidão. Veja só, elegeram a Estevão. Vejam as qualificações de Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. A Felipe, certo? O segundo é Prócoro, Nicanor, né? Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, estes orando, lhes impuseram as mãos, de sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes. Louvado seja o nome do Senhor. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o que eu quero trazer para nós hoje, aqui nesta leitura que eu estou fazendo com você em Atos capítulo 6, é que Estevão, ele foi um diácono que ele muito se destacou entre os 7. Louvado seja o nome do Senhor. Teve 2 que se destacaram mais do que os outros 5. Ouça isso no nome de Jesus. O outro você vai saber no decorrer deste estudo que nós estamos fazendo aqui. Mas Estevão, amados, aqui no versículo 5, vai nos dizer que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no versículo 8 do capítulo 6, vai dizer, ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam que coisa maravilhosa. Aqui esse diácono, Estevão, ele não só estava fazendo
aquilo qual ele foi colocado para fazer, que seria retribuir, né, repartir o pão entre as viúvas, os alimentos entre os necessitados, as viúvas. Ele não só fez isto, mas ele foi muito além. Ouça isso no nome de Jesus. Cheio do Espírito Santo, o homem, quando está cheio do Espírito Santo, ele vai muito além. Ele vai muito além daquilo que Deus pôs ele para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele operava também prodígios e maravilhas, e grandes maravilhas entre o povo. Porque o homem, quando está cheio do Espírito Santo, amados, ele vai longe. É como uma flecha, a Bíblia diz, como uma flecha na mão do valente, ele vai embora. Louvado seja o nome do Senhor, ele voa longe. Ouça isso no nome de Jesus. Então levantaram, versículo 9, levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertinos, dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como vocês, né, muitos sabem da história de Estevão, ouça isso no nome de Jesus, que ele pegaram a Estevão e foram ali apedrejá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Estevão, ele ora, louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda pede para Deus perdoar aqueles que o apedrejava, que matava. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no capítulo 7, versículo 55, nós podemos ver que Estevão, amados, na morte ali, quando eles estavam apedrejando, versículo 55 do capítulo 7, ele vai nos dizer: mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 56, ele disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, amado, ele vê a glória de Deus. Ele não vê problema. Ele não vê que a morte é uma derrota para ele, não. Ele vê que a morte é um transporte que vai levar ele até Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele via os céus abertos, via Jesus ao lado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pronto a recebê-lo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até na morte ele estava cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à sua direita. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós vamos ver o próximo agora, o próximo diácono, que também ele era cheio do Espírito Santo, né? Este diácono era o Filipe. Louvado seja o nome do Senhor. Quase não se fala nele, mas ele também foi um homem, foi um diácono que ele pegou firme no que ele tinha que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, amados, que se nós fizermos só o que for mandado, nós ainda somos considerados servo inútil. E esses dois homens aqui, eles foram muito além dos deveres dos diáconos, que era servir, que eles foram contratados ali, foram separados para servir as viúvas, né? Na distribuição dos alimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles foram muito adiante, muito em frente com a obra de Deus. Filipe, lá no capítulo 8, versículo 26 ao 40,
nós vamos ver que Filipe, ele tem uma experiência com Deus tremenda. Ouça isso no nome de Jesus. O anjo do Senhor, né, no versículo 26 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, vai falar que o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te. Eu não sei de que posição que você está nesse momento, mas se talvez você esteja sentado ou deitado como Filipe, louvado seja o nome do Senhor, mas o anjo te diz agora: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém. Foi o que o anjo falou para Filipe. Para Gaza, que está deserta. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Levantou-se e foi no caminho, viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Esse eunuco, amados, ele era um alto, né? Superintendente lá da tesouraria lá da rainha, louvado seja o nome do Senhor. E ele tinha ido adorar, louvado seja Deus. E ele gostava de ler as escrituras, né? E quando ele regressava, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Versículo 29 vai nos dizer que disse o Espírito a Filipe: chega-te a ele, chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lê? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração, pois a sua vida é tirada da terra? Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de alguém ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas oportunidades Deus tem te dado para você anunciar o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para as pessoas. E muitas das vezes nós ficamos tímidos, nós ficamos com medo, nós ficamos sem querer falar do nome do Senhor. Mas a mudança, a transformação vem ao você falar, ao você anunciar a Jesus Cristo, a mudança que Jesus Cristo pode fazer na vida das pessoas. Versículo 36, ele vai dizer: indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Aqui já se vê que aquele rapaz, aquele eunuco, ele já se arrependeu, já estava pronto para receber o batismo, ele entendeu muito bem o que Filipe ensinaram, louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele mesmo se oferece para o batismo. Versículo 37, respondeu Filipe: é lícito, se creres de todo o coração, disse ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então valeu a pena a conversa de Filipe com aquele rapaz. Ouça isso no nome de Jesus. Mandou parar o carro, desceram ambos as águas. Ouça isso no nome de Jesus, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram das águas, olha só que coisa maravilhosa que acontece aqui com Filipe. Veja que experiência extraordinária que acontece aqui com esse moço diácono, o Filipe. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem busca a presença de Deus, amado, quem está sempre em oração, quem está sempre vigilante, quem está sempre fazendo a obra do Senhor,
os milagres, os prodígios, todas as bênçãos alcançarão a vida dele. É como eu tenho falado aqui esses dias, louvado seja o nome do Senhor, que os sinais ele seguiriam aos que crescem. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui os sinais, os prodígios estavam acompanhando a Estevão, a Filipe, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que a todos os outros 5 também que foram separados, mas aqui em destaque está Estevão e Filipe, louvado seja o nome do Senhor. Estevão, ele operava prodígios, maravilhas, louvado seja o nome do Senhor, porque ele creu, louvado seja Deus, e foi muito além daquilo que ele foi determinado para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos que dar o nosso melhor na obra do Senhor. Nós temos que fazer o de melhor, porque Deus, amado, ele escolhe pessoas, louvado seja o nome do Senhor, e capacita para esse trabalho. Deus, mesmo que você, amado, fale assim, eu não tenho capacidade, eu sou o menor, louvado seja o nome do Senhor. Quero te dizer que Deus, ele te capacita. Deus, ele não chama pessoas super poderosas, super pronto para fazer. Não, Deus prepara e envia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, tão somente nós devemos fazer como disse o apóstolo São Paulo, desperta o dom que há em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Procura despertar o dom que há em ti. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você tem um dom dado por Deus. Então somente procura descobrir, procura saber na oração, no convívio com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, na comunhão, que vai ser revelado o que você foi chamado para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que você irá muito além. Louvado seja Deus, porque o Senhor, ele te capacita hoje para fazer esta obra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Um forte abraço e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Continue ligado neste canal que você irá ter muito mais mensagens de Deus para o seu coração. Amém.